Processo de cidadania italiana via administrativa. Se você já descobriu que tem direito à cidadania italiana e se certificou que a transmissão não tem impedimento legal, você pode requerer o reconhecimento da sua cidadania italiana via administrativa. E onde é feito esse processo? Bom, o processo precisa ser feito na autoridade de jurisdição. Se você é residente na Itália, o processo vai ser feito através do comune de residência. Mas, se você vive no exterior, o processo vai ser feito através do consulado italiano de jurisdição. Nesse vídeo eu vou falar sobre o processo feito no consulado italiano, ou seja, para quem reside no Brasil ou qualquer outro país, exceto a Itália. Então vamos lá. O que é um consulado? Consulado é uma representação administrativa diplomática de um país dentro de um outro território. O cidadão de uma determinada nacionalidade conta com a assessoria e a proteção de direitos por meio do consulado que representa o país dele dentro do país onde ele se encontra naquele momento. Então, por exemplo, se você é cidadão brasileiro, vai para o exterior e perde o passaporte, sofre um acidente ou é preso, qualquer coisa que aconteça no exterior, você pode contatar o consulado brasileiro daquele país. Não é que o consulado brasileiro está ali para te salvar. Tem coisa que o consulado pode fazer por você e outras coisas não. Mas eu acho que esse assunto pode ser abordado num outro vídeo. Então, os consulados italianos no Brasil também realizam esse processo de reconhecimento da cidadania italiana por descendência. Digo por descendência porque as outras cidadanias, como a cidadania por casamento, por exemplo, não é decidida pelo cônsul, mas por uma outra autoridade italiana específica, justamente porque é um outro tipo de processo. O processo pelo consulado italiano é uma via mais comum e mais barata para se obter a cidadania italiana hoje, mas em alguns casos pode ser também a mais demorada. Para você ter uma ideia, o consulado de São Paulo chegou a 12 anos de espera. Mas não são todos os consulados do mundo que têm uma fila grande assim. Mas alguns consulados italianos no Brasil têm uma fila mais longa porque o Brasil foi um dos países que recebeu imigrantes italianos em massa. Mas essa espera excessiva é legal? Não é. Mas se o número de requerentes é muito maior do que a demanda de trabalho que o consulado pode suportar, isso acaba sendo inevitável. Daiane, eu posso fazer o processo em outro consulado? Sim, pode, mas só se você transferir definitivamente a sua residência para outra jurisdição consular. Veja bem, às vezes não basta você apresentar um comprovante de água, de luz para comprovar sua residência. O consulado pode exigir a apresentação do seu título de eleitor, por exemplo. E como mentira tem perna curta, o que pode ser feito? Bom, se você está aguardando na fila de espera e o prazo estimado para ser convocado é de anos, você pode fazer um recurso judicial para que o juiz conceda o reconhecimento da sua cidadania na própria sentença. Aliás, muitas famílias brasileiras têm feito isso. Mas eu vou falar sobre esse processo em um outro vídeo separado porque tem bastante detalhe para abordar. Quais são os consulados italianos no Brasil? Vamos lá. Consulado Geral da Itália em São Paulo, competente pelos estados de São Paulo, Mato Grosso do Sul, Rondônia e Acre. Depois tem o Consulado de Curitiba, que é responsável pelos estados do Paraná e Santa Catarina, o Consulado de Porto Alegre, o Consulado do Rio de Janeiro, que abrange Rio de Janeiro e Espírito Santo, o Consulado de Belo Horizonte, que é responsável pelo estado de Minas Gerais, Consulado de Recife, que abrange todos os estados do Norte e Nordeste, e além desses, tem Brasília, onde fica a Embaixada da Itália, que é responsável pelo Distrito Federal, pelos estados do Amapá, Amazonas, Goiás, Pará, Roraima e Tocantins, abrangendo também o país Suriname. Como entrar na fila do consulado italiano? Calma, não é dito que o consulado tem uma fila. Às vezes o seu consulado não tem fila. Alguns consulados têm um procedimento diferente para fazer o processo de cidadania. Alguns consulados, por exemplo, disponibilizam um portal
para a pessoa se registrar e agendar o pedido, que muitas vezes nunca tem vaga. O Consulado de São Paulo, por exemplo, disponibiliza uma ficha de requerimento no site deles para baixar e preencher e encaminhar por e-mail. Então, é muito importante você verificar no site do seu consulado de jurisdição a modalidade do pedido e o elenco de documentos exigidos para o processo, porque o elenco de documentos também pode variar de consulado para consulado. Olha só, o envio do requerimento não exige a apresentação prévia da documentação. Você vai precisar saber os dados do seu ascendente italiano para poder preencher corretamente o formulário, tá? Mas vai poder entrar na fila mesmo sem ter ainda reunido as certidões. Atenção, na hora da convocação você precisa estar com tudo pronto, ou pelo menos com tudo engatilhado para apresentar os documentos, tá? Assim, não vai deixar para descobrir o cartório onde seu avô nasceu no momento em que você for convocado. Faça todas as pesquisas, inclusive tire uma dessas vias de certidões para ver se tem algum erro que você precisa retificar, por exemplo. E quando você for convocado, aí sim, você tira uma segunda via mais recente, porque a documentação tem que estar recente, e traduz e apostila essa documentação. O pedido de cidadania é personalíssimo, portanto, cada pessoa maior de 18 anos precisa preencher o próprio formulário. Já os menores de 18 anos devem ser incluídos no formulário do genitor. Então, o momento tão esperado da convocação pelo consulado chegou e é hora de apresentar a documentação que comprova a cidadania italiana. Os documentos necessários geralmente são comprovante de pagamento de taxa, árvore genealógica, certidão de nascimento e casamento do italiano e de todos os descendentes em linha reta até chegar no requerente, certidão de óbito dos ascendentes já falecidos, documento referente ao divórcio de quem se divorciou, requerentes, tá? Certidão negativa de naturalização do italiano, documento de identificação do requerente, comprovante de residência do requerente e assim por diante. Daiane, perdi o prazo da convocação. E agora? Agora você chora. Infelizmente, quem perde o prazo da convocação do consulado precisa voltar para a fila de espera, ou seja, protocolar novamente a ficha de requerimento. Por isso é importante deixar tudo no jeito, avisar o consulado se você mudar de endereço e ficar de olho nas convocações publicadas. Você já decidiu da entrada no pedido da sua cidadania italiana e não sabe por onde começar? Bom, aqui no canal tem um vídeo que te ensina a preparar a documentação. Dá uma olhada lá e aproveita e se inscreve no canal, aciona o sininho para receber notificação sempre que tiver um vídeo novo. Eu vou ficando por aqui, un bacio a tutti e a presto!